Senhores, bom dia a todos, bom dia a todas, boa semana para vocês, né? Ontem vocês não tiveram aula, né? Foi o dia da jornada pedagógica. Nós estivemos aqui, fomos para o Céu Capão. Foi bem interessante, foi bem legal mesmo. Meus queridos, nós estamos trabalhando aqui na minha última aula um personagem. Um personagem que ele não faz parte apenas da história da França, ele faz parte da história da Europa, da história do mundo e acreditem, teve até influência aí na história do Brasil. Vou explicar isso para vocês daqui a pouco. De quem que eu estou falando? Não estou ouvindo. Esse período em que Napoleão Bonaparte ele ficou aí à frente do governo francês, ele tem um nome. Como é que os livros de história chamam esse período? A Era Napoleônica. A Era Napoleônica. Tudo bem até aqui, senhores? O professor Edivan explicou para vocês que o que fez Napoleão Bonaparte chegar ao poder, é claro que ele tinha méritos próprios, era um homem inteligente, era um militar extremamente competente, mas qual foi o contexto que levou Napoleão Bonaparte ao poder? O que estava acontecendo na França para que essa figura ela chegasse ao poder? Será que alguém nessa sala poderia tentar me explicar? O silêncio, ele me constrange. Temos uma voluntária? Como é seu nome? Juliana. Juliana, qual é o contexto que levou a figura de Napoleão Bonaparte ao posto ali de maior mandatário da França? É que a burguesia queria achar alguém para preservar o poder dela para ficar no poder, né? E aí eles escolheram uma pessoa que fosse armada pelo povo para preservar o poder deles ali. Nicolas, o que você achou da resposta da... Certíssimo. Hã? Certíssimo. Se tá certo, por que você também não falou? Acho que eu falo. Você deixou ela falar? Você já sabia a resposta? O senhor também estava dialogando com esse pensamento? Tá. O reconhecimento dela, por favor. Meus amigos, Napoleão chegou ao poder. Sabemos que Napoleão Bonaparte, o tempo que ele ficou no poder, ele foi de 1799 até 1815, foram duas fases, né? A primeira fase é que os historiadores chamam de consulado, onde Napoleão Bonaparte ele foi um cônsul com muito poder, e na segunda parte foi aquilo que a gente chama de império, finalmente o Império Napoleônico. Sobre o consulado eu tentei explicar para vocês. A primeira preocupação de Napoleão Bonaparte era tentar reequilibrar as economias francesas. Então, para isso, ele vai incentivar a industrialização, ele vai manter a distribuição de terras, né? Uma coisa que agradou o povo. Ele vai criar o Banco Francês, o Banco da França, e depois disso, ele vai fazer um conjunto de leis para tentar também resolver a questão das leis na França. O Código Napoleônico. Expliquei para vocês que o Código Napoleônico ele vai acabar com os privilégios definitivamente do clero e da nobreza. Ele vai separar a esfera civil da esfera religiosa. Por exemplo, ele vai criar o casamento civil, um casamento totalmente separado, um casamento que é separado da esfera religiosa e a esfera civil. Expliquei para vocês que ele distribuiu terra para satisfazer o povo, ele manteve isso, mas ao mesmo tempo ele vai proibir greve, vai proibir sindicato, ou seja, ele vai fazer uma espécie de governo que vai satisfazer tanto as pessoas mais pobres quanto a burguesia. Deu para entender? Como a igreja, vocês devem lembrar que a igreja saiu totalmente derrotada e ela perdeu muita coisa com a Revolução Francesa. Então ele vai propor um acordo com a igreja. Alguém nessa sala poderia, tirando a Juliana, não quero que ela responda essa, alguém nessa sala poderia me dizer como foi que Napoleão Bonaparte ele encaminhou a situação da Igreja Católica? Como foi? Como Napoleão Bonaparte ele resolveu a questão da Igreja Católica? Ela daria a religião fixa da França? Como é seu nome, filho? A Igreja Católica ela não vai ter suas terras de volta, mas ela vai ser reconhecida como a igreja, ele falou fixa, mas a igreja oficial da França. Meus parabéns, filho, meus parabéns. Por que para ele é fraquinho desse jeito? Parabéns, parabéns.
Parabéns de verdade. Meus amigos, percebam o seguinte, Napoleão Bonaparte, ele conseguiu reequilibrar as coisas. Ele vai mostrando para a burguesia o seguinte, que ele não é contra a burguesia, mas ele tem um projeto próprio, ele não vai ser uma marionete na mão da burguesia. Tanto é, meus amigos, que no ano de 1804, Napoleão Bonaparte, ele vai ousar uma cartada mais ousada. Ele vai ousar uma cartada mais profunda. Ele vai propor na França um plebiscito. Alguém nessa sala poderia me dizer o que é um plebiscito? O que é um plebiscito, gente? Já ouviram falar? Não. Plebiscito é uma espécie de votação. É quando o povo ele é chamado a votar, não em candidatos, mas em alguma ideia. Por exemplo, quando eu tinha a idade de... Não, eu era mais velho que vocês um pouco. O Brasil fez um plebiscito. Um plebiscito para ver qual seria... Não foi a questão das armas. Se a arma seria legalizada ou não no Brasil, alguma coisa assim. Então, plebiscito é quando o povo ele é chamado para escolher sobre algum assunto. Deu para entender? E Napoleão Bonaparte ele propõe um plebiscito na França com uma pergunta simples. Ele queria saber se o povo francês aceitava a seguinte ideia: se ele poderia se tornar o imperador da França. Simples assim. Ele perguntava para o povo se ele poderia se tornar o imperador da França. Na opinião de vocês, por tudo que ele significa e pelas medidas que ele tomou, ele se tornou ou não imperador da França? Sim. A partir desse momento, meus amigos, vai ter início a segunda fase da era napoleônica. Não é mais o consulado, é o império. E vocês sabem que no império, Napoleão Bonaparte ele foi coroado o imperador da França. Existe uma história sobre isso, não se sabe se é verdadeira, mas se for, é uma história que diz muito sobre Napoleão, a sua personalidade. Alguns cronistas dizem, não se sabe se é verdade, eu repito, que no momento da coroação dele, ele se ajoelhou para que um religioso pegasse a coroa e colocasse na sua cabeça. Simbolicamente isso quer dizer o quê? Que o poder dele teria vindo de quem? De Deus. Dizem que ele estava ajoelhado e que quando o religioso se aproximou para pegar a coroa e pôr na cabeça dele, ele mesmo pegou a coroa e ele mesmo colocou a coroa na cabeça. O que isso significa? Se isso for verdade, o que isso significa? Que ele colocou a mão na cabeça dele? Isso. O que significaria esse gesto? Que quebrou o protocolo. Ele está dizendo que na verdade o poder dele ele não aceitava de ninguém. Ele mesmo era o responsável do poder dele. Deu para entender? Uma atitude talvez um pouco arrogante, se isso foi verdade. Mas dizem que Napoleão Bonaparte na verdade era um homem um pouco arrogante. Senhores, qual a principal característica do Império Napoleônico? A palavra império já fala. Napoleão Bonaparte, ele disse o seguinte, ou em atitudes: eu não vou apenas dominar a França, eu vou dominar a Europa e se pã o mundo. Ele monta exércitos extremamente poderosos. Os exércitos napoleônicos começam a invadir vários países europeus. Em outras palavras, qual a principal característica do Império Napoleônico? A expansão militar. Napoleão Bonaparte ele vai invadir vários países europeus. Pra vocês terem uma noção, na Espanha, quando ele invadiu a Espanha, ele mandou colocar o próprio irmão como rei da Espanha. Ele tirou o rei espanhol e colocou quem? O próprio irmão. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Vocês sabem que a expansão napoleônica vai influenciar, inclusive, a história do Brasil. Professor, como assim a história do Brasil? Naquele tempo, o Brasil ele era uma colônia portuguesa. O Brasil ainda não era um país independente, nós éramos uma colônia portuguesa. Nós, portanto, obedecíamos ao rei de Portugal. Naquele período, quem comandava Portugal, na verdade, era o príncipe Dom João, porque ele tinha a mãe que era rainha, mas a mãe tinha problemas mentais.
eu vou explicar para vocês com uma riqueza de detalhes o que aconteceu. Napoleão Bonaparte, ele vai dominar a Europa inteira, não vai? Entretanto, um país da Europa ele não conseguiu invadir, a Inglaterra. Por que não a Inglaterra? Basicamente a força de Napoleão Bonaparte, gente, era uma força terrestre, cavalos e soldados a pé. Olhem para aquele desenho que eu fiz na lousa. Percebam que nós temos Europa, a Inglaterra faz parte da Europa, mas percebam bem, a Inglaterra é o que, gente? Ela é o que? Olhem bem para o desenho. Hã? Vocês não estão vendo o principal naquele desenho. A Inglaterra é uma ilha, gente. A Inglaterra é uma ilha, vocês estão percebendo? Eu pergunto, com uma força terrestre, Napoleão Bonaparte, ele era capaz de invadir a Inglaterra? Então qual foi o único caminho que Napoleão Bonaparte ele tinha para tentar derrotar a Inglaterra? Pelo mar. E ele montou uma esquadra imensa de navios. Esses navios eles tentaram derrotar a Inglaterra, só que detalhe, a Inglaterra já era um país industrializado, era um país rico. A Inglaterra naquele período já era chamada de Rainha dos Mares. A França não teve condições de derrotar a Inglaterra. Napoleão Bonaparte ele não conseguiu invadir a Inglaterra pelo mar. E aí o que Napoleão Bonaparte ele vai fazer? Ele vai tentar um plano. Nome desse plano: bloqueio continental. Em que consistia o bloqueio continental? Eu quero que vocês percebam o seguinte. Napoleão Bonaparte ele deu uma ordem a toda a Europa. Que ordem é essa? Nenhum país europeu ele poderia fazer comércio com a Inglaterra. O nome disso é bloqueio continental. Repito, nenhum país da Europa podia comprar ou vender da Inglaterra. Alguém nessa sala poderia me dizer qual que é o objetivo disso? Dani? Posso chutar? Pode. Chegou muito próximo. Alguém pode me falar? Por que ele impediu que todos os países comprassem e vendessem da Inglaterra? Por quê? Isso é o bloqueio continental. Por quê? Pensem. Opa! E era pelo mar, né? Que eles foi lá. Ah, não. O senhor começou bem, pena que o senhor deu uma ramelada aí no final. Alguém mais quer me dizer? A Inglaterra era um país industrializado, não era? A Inglaterra dependia muito de vender suas mercadorias, não dependia? Se por acaso Napoleão ele conseguisse que nenhum país comprasse da Inglaterra, o que aconteceria com a economia inglesa? Hã? Pode falar. Ela vai à falência, ela não está em crise. Percebam então o seguinte, o bloqueio continental era um plano para quê? Para você sufocar, você estrangular a economia inglesa. Deu para entender o que eu estou explicando para vocês? Algum problema? O rei português tinha um problema imenso. Qual que era o problema do rei português? Portugal precisava muito, mas muito das mercadorias inglesas, muito! Como é que vai parar de comprar na Inglaterra? Mais do que isso, Napoleão Bonaparte disse para Portugal: se vocês continuarem comprando da Inglaterra, eu vou invadir o seu país como eu invadi o seu vizinho, que é a Espanha. Só que ao mesmo tempo chegou um recado da Inglaterra: se vocês pararem de comprar, nós vamos bombardear Portugal. Percebam a triste situação de Portugal. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Repito, se parar de comprar da Inglaterra, a Inglaterra vai bombardear. Se comprar da Inglaterra, Napoleão vai invadir. O que fazer? O que fazer? Sabe o que o rei português fez? Ele pegou todas as riquezas de Portugal, mais 15 mil pessoas, e fugiu para a sua principal colônia da América. Que colônia era essa? Brasil. A família real portuguesa fugiu para o Brasil.
O que isso acabou desencadeando no Brasil? O processo de independência de Portugal. Isso é uma próxima matéria que eu vou dar para vocês. Deu para entender o que eu estou falando? Eu quero que vocês tenham essa informação. A família real portuguesa fugiu de Portugal, abandonou Portugal porque estava fugindo de Napoleão Bonaparte. Deu para entender? Meus amigos, o bloqueio continental deu certo? O que vocês acham? Sabe por que não deu certo? Porque na verdade a Inglaterra precisava da Europa, não precisava? Só que a Europa precisava muito também dos produtos ingleses. Começou a rolar uma série de contrabando. Tentar comprar e vender sem Napoleão perceber. Deu para entender? Até que finalmente, meus amigos, um país europeu resolveu peitar Napoleão e falar: nós vamos comprar e vender sem contrabando. Vamos comprar e vender às claras, a Rússia. A Rússia resolveu furar o bloqueio continental. Meus amigos, quando Napoleão Bonaparte ele foi informado que a Rússia bloqueou o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte ele montou um exército de 600.000 homens. Eu não falei 600, eu não falei 6.000, eu falei 600.000 homens, 500.000 mais 100.000 homens. Esse exército invadiu a Rússia, invadiu com muita força. Qual foi a reação dos russos? O imperador russo mandou todo mundo fugir. O nome dessa estratégia é terra arrasada. Todo mundo foge. Só que antes de fugir, envenenem todos os rios, matem todos os animais, queimem toda a madeira. Vocês podem fugir, mas não deixa nada para os franceses. Por quê? Alguém pode me dizer? Estratégia militar, por quê? 600.000 homens entrando com seus cavalos. Esse exército precisa comer, precisava comer? Precisava se aquecer, não precisava se aquecer? Mas os rios estavam envenenados. A madeira para fazer fogueira queimada. Animais mortos, você não tem como comer. Vocês entenderam a estratégia? Então, o que começa a acontecer? O inverno russo começa a chegar. Menos 30 graus. Você sabe qual foi o resultado? O exército de Napoleão foi avançando, o frio comendo, não tinha o que comer, até que chegou uma hora que o frio começou a matar milhares de pessoas com fome. Ele teve que ordenar o quê? Fala? Recuo. Dos 600.000 soldados que saíram da França, sabe quantos voltaram? 12.000 soldados. O restante morreram de frio, de fome e de doença. Quem voltou para a França, na verdade, no exército de mendigo. Isso aqui é verdade. Elas chegaram só um farfalho. Deu para entender, senhores? A partir daí, o que aconteceu? Inglaterra, Rússia, Áustria, os países se unem, invadem a própria França e derrotam Napoleão. Napoleão Bonaparte ele é preso, mas havia um respeito tão grande por Napoleão Bonaparte que ele foi levado por uma ilha, a ilha de Santa Helena, não, a ilha de Elba. Ali Napoleão Bonaparte ele ficou preso, com soldados servindo, todo respeito, ninguém tocou a mão, ninguém bateu nele. Napoleão Bonaparte ele foge dessa ilha, volta para a França, recupera o poder, fica 100 dias no poder. Esses países se unem de novo, entram lá, derrotam ele de novo, e dessa vez ele é colocado numa ilha no Oceano Atlântico, a ilha de Santa Helena. Nessa ilha, Napoleão Bonaparte, ele fica até morrer. Deu para entender? É o fim da era napoleônica. O corpo de Napoleão Bonaparte está enterrado na França. Ele é tido como um herói da França. Deu para entender? Qual foi o grande legado de Napoleão Bonaparte? Quando ele invadiu vários países, ele vai levar as ideias da Revolução Francesa.
francesa. Então, assim, ele espalhou os ideais da Revolução Francesa. Com isso, eu acabo a Era Napoleônica. Obrigado.